Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Estamos de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje estamos no 17º dia da nossa campanha de jejum e oração. Tem sido dias de transformação, dias de glórias, dias em que pessoas têm alcançado uma dimensão mais elevada no espírito e têm vivido uma comunhão maior com Deus. E hoje nós traremos para você mais uma porção poderosa e com certeza o Espírito Santo falará com você através das Santas Escrituras, a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e estou de volta para tocar o seu coração com a palavra do Senhor Deus. O tema de hoje é um tema maravilhoso. O tema hoje é recebendo a unção de Deus. Você sabia que o primeiro trabalho ferrenho, a primeira dedicação, o primeiro esforço do reino das trevas, de Satanás, de todos os demônios, é que o homem não conheça Jesus? Ele trabalha 24 horas para que o homem não conheça Jesus. Para tanto, ele usa os meios da religiosidade. Eu costumo dizer que a religião é o único meio que afasta o homem de Deus e o homem do seu semelhante. Pois, por causa da religião, as pessoas se afastam das pessoas. E não há como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o seu próximo, com o seu irmão. Então, Satanás trabalha 24 horas para que você se envolva com a religiosidade, com as práticas da religião, com as liturgias da religião e cega a sua mente para que você não conheça a fonte da glória, do poder, da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. A segunda grande batalha de Satanás é que quando você tome a decisão de conhecer a Jesus, de seguir a Jesus, de ser guiado pela palavra de Deus através da mensagem do Evangelho, ele luta para que você não descubra a fonte inesgotável do poder do Espírito Santo. Ele não quer que você seja cheio da graça e do poder de Deus. Por quê? Porque ele não quer que você tenha autoridade. Ele não quer que você possua o poder que vem do alto, que te faz vencer a si mesmo, que te faz vencer o mundo, que te faz vencer o pecado e que te faz vencer o reino das trevas e principalmente o nosso adversário, o diabo. Então, você precisa abrir a mente para isto. Veja o texto de Isaías, o capítulo 58, a última parte deste versículo: e serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Em outra versão, serás como um manancial cujas águas nunca cessarão, ou seja, nunca pararão de jorrar, nunca é estancada esta fonte. Ela vai jorrar, 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 jorrar e nunca vai faltar. O desejo de Deus para Israel era que a nação conhecesse a Deus de forma tão íntima a ponto de serem envolvidos nesta atmosfera de poder, de graça, e fossem cheios da glória, do poder de Deus, manifestando
a sua majestade diariamente e o nome de Deus fosse glorificado entre as nações por causa da nação de Israel, cheia de Deus como a fonte que nunca cessa. Então, meu amigo, eu quero que você entenda que não existe outro meio de se chegar a Deus para conhecer esta fonte sem ser por meio de Jesus. Jesus é o dom de Deus, é o presente de Deus para nós. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que palavra poderosa. Mas o ponto-chave deste texto é o amor e o presente. Deus amou tanto que deu, que doou, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, meu irmão, a maior necessidade que nós temos como pessoas, principalmente como crente, como um pecador arrependido, como um pecador que outrora estava distanciado de Deus e agora se voltou para Deus, é receber este poder do alto, esta autoridade, este revestimento. E é uma coisa que o adversário não quer que você receba. Ele vai te envolver, vai te enrolar, vai te deixar envolvido em um sistema religioso para que você não se aprofunde nesta fonte que é Jesus e venha a ser cheio da plenitude do Espírito Santo, recebendo o batismo com o Espírito Santo para poder, cheio desta glória, invadir o reino das trevas e viver uma vida de poder, de glória, a ponto de tirar outras pessoas das mãos de Satanás. Por esta razão, foi que Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai, nos levando de volta à presença do Pai, para termos esta comunhão com o Pai e vivermos esta plenitude do poder. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, Jesus não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem. Por quê? Porque ele está no Pai. E o caminho para o Pai, o caminho que nos leva de volta a esta comunhão, a este contato, é Jesus Cristo. Só por meio dele. Por esta razão, o Espírito Santo vem, completa esta obra que Jesus começou, aplicando ela em nós, que é a obra da salvação, a obra que Jesus realizou ali por nós na cruz, se humilhando, se entregando por nós para nos salvar, e o Espírito Santo nos leva a se apropriar desta bênção chamada salvação e, consequentemente, desse dom do Espírito, deste poder do Espírito, para vivermos uma vida cheia da graça de Deus. Então, queridos, aquilo que aconteceu lá no Pentecoste, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, Deus quer que se torne realidade entre nós hoje. Deus não quer que você viva uma vida vazia, uma vida sem direção,
uma vida sem motivação, uma vida sem graça. Deus quer que você seja cheio da sua graça. Olha a palavra de Deus em Atos capítulo 5, versículo de número 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja o porquê o adversário das nossas almas trabalha 24 horas para você não obedecer, para você não ser um filho obediente. É porque ele sabe que quando você é um filho obediente, você passa a testemunhar dessa obra tão poderosa que foi feita na cruz, capacitado e cheio do Espírito Santo, porque só recebe o Espírito Santo aqueles que vivem uma vida de obediência ao Papai Celestial e à sua palavra. Então, meu amigo, meu irmão, Jesus é esta fonte. O texto de João, capítulo de número 7, versículos 37, 38 e 39, nos traz uma grande e poderosa revelação. Olha que palavra. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Presta atenção. Jesus estava no templo, na festa da purificação do templo, onde os sacerdotes cumpriam a liturgia da purificação com água e todos os rituais. E quando todo mundo estava envolvido naquela liturgia religiosa, Jesus levanta e diz: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe, o povo estava vivendo a religiosidade, mas o coração tinha sede de algo maior, tinha sede de coisas melhores. O povo queria algo mais profundo com Deus. E as liturgias da religião não permitiam que eles se aproximassem. E Jesus olhou para aquela multidão, para aquele povo e disse: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí ele declara: se alguém acreditar em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Veja que coisa poderosa. Não é simplesmente como diz a religião. Não é simplesmente como alguém pinta na sua história religiosa. Jesus disse: alguém crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras são realmente tudo que nós precisamos para receber a revelação de Jesus, do Filho de Deus, daquele que morreu por nós, daquele que deu a vida por nós na cruz. Então, meu amigo, presta bem atenção. Jesus deixa claro: eu estou falando do Espírito que há de receber aqueles que crêem em mim. Então, o único credo que te leva a receber desta fonte, desse Espírito Santo, é o credo em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós na cruz, naquilo que Ele ofertou, naquele sacrifício, naquela oferta voluntária que Ele ofertou por nós na cruz. Eu quero também lhe lembrar de outra palavra bíblica, do capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o versículo 14, quando Jesus estava dialogando com a mulher samaritana. E o texto diz que Jesus revela o segredo
para esta vida cheia da plenitude do Espírito. Olha o que Jesus fala. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Olha que palavra poderosa. Enquanto a mulher samaritana estava se preocupando com o tirar-água do poço de Jacó, o defender a adoração religiosa no monte e a dizer aquilo que os seus pais lhe ensinaram por causa da religião, Jesus quebra tudo, todo princípio religioso e diz: olha, quem beber da água que tirar deste poço vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque esta água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar que salta para a vida eterna. Você não já observou quantas pessoas estão correndo de religião em religião, outras buscando dentro da sua própria religião preencher este vazio, esta lacuna que existe dentro de si e não consegue. Sempre falta algo, sempre está sentindo desejo de mais, sempre está querendo mais e não encontra. Por quê? Porque a fonte é Jesus. Ele diz: olha, a adoração no monte é uma adoração aparente. A adoração que defende um local, que defende uma liturgia, é passageira e é momentânea. Mas aquele que bebe da fonte, que sou eu, Jesus estava se referindo sobre ele, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que extrair a água da fonte que sou eu, nunca mais terá sede, porque se fará nele, ou seja, você vai passar a viver a vida de Jesus em você. Você vai passar a fluir de dentro de você a presença de Jesus, é a fonte a jorrar. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. E ele diz: olha, nunca mais terá sede, porque esta fonte salta para a vida eterna, ou seja, não é coisa transitória, passageira, não é coisa momentânea, é algo que te leva para a vida eterna, é algo que te leva ao porvir, é algo que te leva até o céu, ao encontro de Deus, a viver eternamente com Ele. Então seja cheio do Espírito Santo. Não permita que nada atrapalhe o seu desejo, a sua vontade de buscar o Espírito Santo, de buscar ser cheio do Espírito Santo. Aproveite esses dias em que você está jejuando, em que você está orando e se derrame na presença do Espírito Santo. Deixa Ele envolver a tua vida, envolver a tua alma. Deixa essa fonte jorrar de dentro de você e você vai ver como a sua vida vai mudar. E não só a sua vida, porque o que aconteceu com a mulher samaritana vai acontecer com você. A fonte transbordou em sua vida e ela conquistou toda a cidade para Jesus. Ela impactou toda a cidade para Jesus porque ela se tornou uma testemunha desta fonte que jorra e que salta para a vida eterna. Então seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo invadir a sua alma, mergulhe na presença de Deus e seja cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma reflexão da nossa campanha de 21 dias de oração. Espero que você tenha sido tocado pela palavra de Deus. Guarde em seu coração e não fique só para você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque outros precisam também ser ministrados, ser abençoados. E você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva.
Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Participe conosco deste mover de Deus e com certeza você será muito abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.